Olá, aqui é Luiz Ribeiro da Academia de Manutenção.com e é um imenso prazer estar aqui novamente dando continuidade à série de vídeos sobre manutenção industrial. Hoje eu vou falar sobre a quarta etapa do pilar manutenção planejada do TPM, onde iremos criar um sistema de manutenção preventiva, que é aquela feita em intervalos de tempo pré-definidos. Por isso, ela também é chamada de manutenção baseada em tempo. O seu objetivo é prevenir qualquer desgaste ou quebra, mantendo as condições básicas dos equipamentos. A manutenção periódica ela deve ser considerada uma das atividades principais da manutenção em uma empresa. Ela envolve algumas tarefas sistemáticas, tais como as inspeções, reformas e principalmente a troca de peças. E por se tratar de preventiva, a sua execução deve ter caráter obrigatório. E qual é a sequência de atividades a serem feitas na elaboração de um plano de manutenção periódica? No vídeo da primeira etapa, eu mostrei como definir a criticidade dos equipamentos e as estratégias de manutenção a serem adotadas. Uma vez entendido isso e definido quais equipamentos terão suas manutenções preventivas, partimos então para definir quais manutenções serão feitas, em quais equipamentos, com que frequência serão feitas, por quem elas serão feitas, e como serão feitas, e com qual duração elas também serão feitas. Hoje, existem várias maneiras de se elaborar um plano de manutenção periódica. Porém, quero tratar com você aqui uma maneira prática, que pode ser utilizada no dia a dia da empresa em que você trabalha, e que é a realidade hoje, pois as empresas estão reduzindo custos e querendo mais produção. E se formos seguir o que diz nas teorias de livros e nos manuais dos fabricantes, com certeza faremos um plano excelente. Porém, muitas vezes isso fica no papel, pois na hora de se colocar em prática, se tem muitos problemas. E um dos maiores problemas será com relação ao custo dessa manutenção preventiva. Pois bem, vamos lá. Se eu não tiver muita experiência no assunto, por onde eu posso começar a elaboração de um plano de manutenção de maneira simples e que funcione? Deixa eu te explicar um passo a passo que seja fácil de entender e aplicar. Porém, vale lembrar que esse modelo que irei mostrar para você agora não é o único e nem o melhor modelo a se seguir. Porém, é um método que eu já apliquei e posso te garantir que é simples, funcional e que você consegue atacar os principais pontos, sem gastar quantias exorbitantes de dinheiro, e é o que as empresas buscam hoje. Vamos ao primeiro passo então. Começamos pelo histórico de quebras. O histórico de quebras é fundamental para você focar as suas atividades preventivas. Se você assistiu o vídeo anterior da terceira etapa, lá eu mostrei que você começa a gerenciar essas quebras. E como conseguimos levantar esse histórico de quebras de maneira a ajudar na elaboração do plano de manutenção? Podemos fazer da seguinte maneira. Primeiramente, você precisa determinar um período de análise. 3 meses, 6 meses, 1 ano. Aí depende muito do que você já tem de informação. Uma coisa é certa, quanto mais tempo, melhor a análise e o plano. Porém, isso pode ser revisado ao longo do tempo. Deixa eu te explicar em uma planilha diretamente para você entender melhor. O primeiro passo é definir qual é o equipamento que iremos começar o trabalho, junto com a sua criticidade. Aí dividimos esse equipamento em subconjuntos principais, para facilitar a análise. No nosso caso, é um exemplo fictício para exemplificar. Então eu vou considerar aqui o exemplo de um carro que todos conhecem. Então eu dividi os subconjuntos desse carro da seguinte maneira. Dividi em motor, suspensão, freios, funilaria e elétrica. Depois, temos que definir um período de análise. No nosso exemplo, irei considerar 6 meses. Em cima desses subconjuntos e pelo histórico, levantamos todos os tipos de quebras que teve nesses subconjuntos nos últimos 6 meses. E ao longo dos meses,
definimos a quantidade de quebra e o tempo delas. Com isso, ao longo desses 6 meses, temos uma somatória das quebras por tipo em cada subconjunto e os tempos delas. Dessa maneira, conseguimos verificar qual foi o subconjunto que mais quebrou e qual foi o tipo da quebra. Feito esse levantamento e a criticidade do equipamento A, B ou C, conforme já visto como definir essa criticidade no vídeo da primeira etapa, onde equipamentos de criticidade A nós teremos manutenção preditiva, manutenção preventiva, inspeção técnica, inspeção autônoma e corretiva programada. Para os equipamentos de criticidade B, nós teremos manutenção preventiva, inspeção técnica, inspeção autônoma e corretiva programada. Para os equipamentos de criticidade C, nós teremos inspeção técnica, inspeção autônoma e corretivas programadas. Então, nesse caso, já sabemos qual é a criticidade do equipamento que estamos trabalhando. Então, vamos definir a estratégia de manutenção para cada subconjunto, ou até mesmo para cada item desse subconjunto, de acordo com o histórico de quebras que nós acabamos de ver. Por exemplo, sabemos que o equipamento é criticidade B, então teremos manutenção preventiva, inspeção técnica, inspeção autônoma e corretiva programada. Então, vamos considerar o primeiro subconjunto do nosso carro, como ele se comportou em relação às quebras nesses últimos 6 meses. No nosso exemplo aqui, então, vamos considerar o primeiro subconjunto, que é o motor. Vamos fazer a seguinte análise, e de preferência com o técnico de manutenção junto, para que tenha um maior engajamento da equipe de execução na hora de realizar a manutenção. Se faz a seguinte pergunta: qual técnica de manutenção eu conseguiria evitar essa quebra? Vamos considerar o item correia dentada desse subconjunto do motor. Conseguiria identificar essa anomalia em uma inspeção do equipamento e programar resolver antes de quebrar? Se fosse sim, fica claro que você iria inserir esse item em uma inspeção técnica e não tem necessidade de incluir no plano de preventiva. Mas nesse caso, eu não considero pegar em uma inspeção técnica. Então eu tenho que intervir em um determinado tempo para fazer a troca dessa correia antes da quebra. E com a análise das quebras, se consegue definir mais ou menos a frequência que essa quebra vem ocorrendo. Assim se define a frequência da manutenção também. Você pode até mesmo chegar à seguinte conclusão: esse item eu prefiro esperar ele quebrar para trocar, porque é um item não muito importante e eu tenho as peças necessárias reserva e para trocar é rápido, então eu prefiro esperar quebrar para trocar. Que no nosso exemplo eu considerei a injeção de combustível falhando, eu vou esperar esse item quebrar para consertar. E se fosse o equipamento de criticidade A, se faria a análise de se aplicar uma manutenção preditiva também. E assim sucessivamente para todos os itens, sempre fazendo análise de qual técnica é a mais apropriada para aplicar em cada subconjunto, de acordo com o histórico de quebra, podendo ser uma inspeção técnica, uma inspeção autônoma, uma preventiva ou até mesmo esperar quebrar para trocar. Você pode até ter 2 técnicas de manutenção aplicadas para o mesmo item. Por exemplo, ter inspeção técnica, mas também ter preventiva. Não tem problema, mas se você quer otimizar o seu plano e reduzir os custos, acaba sendo desnecessário isso. Com isso, se consegue ter um plano otimizado e com um custo mais próximo da sua realidade, pois se você for olhar hoje, você já gasta esses valores, porém com corretiva emergencial. Você estará simplesmente transformando essas quebras em um plano de preventiva para atuar antes dela quebrar, de acordo com seu histórico de quebras, conseguindo assim se planejar para tal atividade, sendo mais eficiente e por consequência gastando menos do que se fosse corretiva emergencial. E um ponto importante a se observar é que para a manutenção ser eficaz, temos que adequar o estoque de peças de reposição, substituindo os itens desnecessários do estoque por itens que serão necessários, para garantir que quando chegar a data de uma determinada manutenção, o material necessário esteja disponível. Bom, esse era o conteúdo desse vídeo da 4ª etapa. Eu espero que você tenha entendido e tenha gostado.
E eu te convido a deixar um comentário do que está achando, pois é o seu comentário que motiva a continuar postando esses vídeos e melhorando o conteúdo. Bem, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.